E aí, pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente vai começar a falar das camadas do modelo OSI, as camadas principais aí que a gente vai ter para os protocolos de automação, e a gente começa falando da camada física, tá? Então, só para dar uma recapitulada, modelo ISO OSI, ele define 7 camadas, né? A de aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace e física. E a camada física ela vai ser então responsável pela transmissão e recepção dos bits através do meio de transmissão, né? Seja o cabo que a gente vai usar, fibra ótica, algum meio sem fio. Então a camada física ela é responsável por toda essa parte. Então, o que é definido na camada física quando um protocolo é padronizado, né? Geralmente a gente vai definir as interfaces elétricas, né? Os sinais elétricos, o que eles significam, cada um deles. Vai definir também conectores que vão ser usados para fazer a ligação. Vai definir métodos de sincronização, ou seja, de que forma as transmissões elas têm algum tipo de sincronismo, de clock, né? De relógio, para que tanto o transmissor quanto o receptor recebam os dados, digamos assim, numa mesma sincronização, numa mesma taxa, né? E também vai definir a maneira pelas quais os bits são enviados pelos canais de comunicação. Então, os sinais elétricos que vão representar cada bit, né? Como eles vão ser definidos. Então, tudo isso geralmente é definido na camada física. E aí tem alguns conceitos que a gente precisa clarear aqui, que a gente vai acabar usando eles, que são os sinais analógicos, né? Um sinal analógico, ele tem alguma variável, tipo tensão, corrente, frequência, amplitude, potência, que variam ao longo do tempo de maneira contínua, né? Enquanto que um sinal digital ele vai assumir um nível fixo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um caso onde a gente está transmitindo uma sequência de bits, e toda vez que a gente transmite bit 1, a gente aplica 5 volts num determinado fio, né? Num determinado sinal, no meio físico, e quando está transmitindo 0, a gente transmite, por exemplo, 0 volts aqui, ou outra tensão. Então, os sinais digitais geralmente vão ter níveis fixos que vão definir o que é representado por 0 e 1 ao longo do tempo. E como é que é o processo de transmissão, pessoal, no meio físico, tá? Como é que os dados que a gente quer enviar, os bytes que a gente quer enviar, eles são transmitidos? Geralmente a gente vai ter um dispositivo que vai ser o transmissor, né, o dispositivo que tem a intenção de se comunicar. Ele vai ter uma interface elétrica que vai gerar os sinais, né, que vão ser transmitidos no canal de comunicação. Vocês podem pensar um cabo aqui, um cabo coaxial, uma fibra ótica, um par trançado. Esses sinais vão ser propagados até uma outra interface do receptor, e essa interface vai trazer então bits aqui para o receptor, que vai decodificar. Então é mais ou menos assim, ó, o dado que a gente quer transmitir, suponha um byte que a gente quer transmitir, ele vai ser codificado através da interface, né, para virar uma sequência de bits, vai virar um sinal elétrico, né, ou eletromagnético, que vai ser depois recebido, decodificado e transformado de novo no dado, no receptor. Né? Então esse é o processo que acontece. E aqui a gente tem uma outra figura para fazer essa analogia, né? Onde esses dados, por exemplo, essa sequência de bits aqui que quer ser transmitida, né? 01, 01, 01, 01, 01, esses dados chegam na camada física, e a camada física então faz a tradução em sinais elétricos no canal de comunicação que chega na camada física do outro dispositivo. Depois de chegar na camada física, isso é reconstruído, né, nos bytes de informação. Então, o que é importante a gente conhecer sobre o canal de comunicação, pessoal? Primeiro, ele vai ter uma capacidade máxima, ou seja, uma taxa máxima, uma velocidade máxima, e essa capacidade é sempre limitada de alguma forma, tá? Então, por exemplo, sempre que a gente está transmitindo à distância, por exemplo, num cabo coaxial, a gente sempre vai ter perda de energia com a distância, ou seja, quanto maior o cabo, mais esse sinal ele vai ser, digamos assim, deformado, né? Ou distorcido em função da distância, em função de várias características elétricas do próprio cabo coaxial e do meio. A fibra ótica hoje ela é meio suscetível a essa perda de energia, digamos assim. E o que acontece com a distância é a alteração da onda original. Então, o que acontece, por exemplo, quando a gente está transmitindo um sinal quadrado, né? Por exemplo, 2 níveis de tensão aqui, 0 e 5 volts, por exemplo, para transmitir um sinal, né?
A gente transmite esse sinal e próximo ali do transmissor, esse sinal vai estar praticamente, se a gente botar um osciloscópio, ele vai estar bem definido, né? Com as suas bordas aqui. Isso quer dizer que ele tem bastante componente harmônico. Só que à medida que ele é propagado à distância, ou seja, ele vai propagando pelo cabo, esse cabo tem capacitâncias parasitas, ele tem resistências parasitas, e isso faz com que esse sinal comece a perder os componentes altos, né? Porque se torna um filtro passa-baixa, o meio físico, né? Por causa dos componentes RC. Então, ele perde todos esses harmônicos, né? Que faziam parte dessa onda, e quanto mais distante, mais ele perde esses componentes de alta frequência, né? Então, isso é uma das coisas que vai limitar a capacidade do meio de transmissão. Então, a gente tem um conceito importante que é a largura de banda do canal, tá? A largura de banda, pessoal, é a faixa de frequências que pode ser transmitida sem perda das características. O que é perda? Pensando num espectro de frequência, né, que tem uma frequência 1 e frequência 2 e uma frequência central, pensa que isso aqui pode ser a faixa de frequências que está sendo transmitida num cabo. Vai ter uma frequência de corte inferior, que nada que está abaixo dessa frequência vai conseguir ser transmitido, e vai ter uma frequência de corte superior, de tudo acima dessa frequência vai perder mais da metade do seu sinal. Então a largura de banda, na verdade, é essa faixa que a gente vai ter de frequências, né? Na verdade é F2 menos F1 aqui, né? Essa faixa é a largura de banda, que é a capacidade, então, de frequências que vai poder ser transmitida no cabo. Isso também, pessoal, a largura de banda pode ser dada em bits por segundo, tá? Geralmente é em hertz, né? Mas pode ser dada em bits por segundo também. Então a gente vai usar o mesmo conceito da eletrônica analógica aqui, né? Que quando baixa a metade da potência do sinal, ou seja, menos 3 dB, é a frequência de corte. E essa característica que eu mostrei para vocês, né? Que à medida que a distância passa, o sinal vai perdendo os componentes de alta frequência, a gente chama de atenuação. Então, a atenuação é o processo pelo qual um sinal é alterado no meio físico, e onde se altera a forma de onda dele. Então, por exemplo, uma onda quadrada pode se tornar curva, né? Por causa dessa perda dos componentes, como eu falei antes. Então, geralmente os cabos que a gente vai utilizar, geralmente os condutores de metal, né? Eles sempre vão ter algumas características como ohms por quilômetro, que é a resistência por quilômetro, e a capacitância por quilômetro, em picofarad, geralmente. Então, por exemplo, alguns padrões de meio físico, alguns protocolos que a gente vai usar, eles vão definir também essas características do cabo para garantir o funcionamento do sistema, né? Então, eles vão especificar lá qual é o tipo de cabo, quais são as especificações que tem que ser utilizadas para garantir, né, o uso da tecnologia. E só para lembrar também da atenuação, pessoal, eu falei de componentes de alta frequência, né? É importante lembrar que qualquer sinal que a gente está transmitindo, por exemplo, essa onda que é aproximadamente quadrada, se a gente aplicar a transformada de Fourier dela, a gente vai ver que essa onda, na verdade, ela é um somatório de várias ondas de senoides e cossenoides com amplitudes diferentes, que estão desfasadas e que estão se somando para gerar esse sinal. Então, o que acontece? No meio físico, né, com atenuação, essas frequências, ou seja, esses componentes de alta frequência, eles vão sendo filtrados, eles vão sendo reduzidos. Logo, essa onda, que antes podia ser uma onda quadrada, bonitinha, ela vai ter esses picos, né, e essas mudanças, deformações decorrentes da perda desses componentes de alta frequência aqui. Tá? Aqui tem um exemplo, então, como a onda acaba ficando, né, no meio físico. Então, aqui a gente tem a onda quadrada bonitinha sendo transmitida. Aqui está a fórmula, né, de Fourier. Aqui estão os componentes de frequência, os harmônicos, né? E o que a gente vai ver no meio físico é isso aqui, né? É quase como se fosse um capacitor carregando e descarregando, que é justamente o efeito que as capacitâncias e resistências parasitas do cabo causam no sinal, né? Então ele vai perder esses componentes aqui. E bom, pessoal, outro conceito importante é taxa de transmissão.
A taxa de transmissão, ela é a quantidade de bits que podem ser transmitidos a cada segundo num determinado meio. Então, a taxa de transmissão, ela depende do protocolo, depende da tecnologia, das características elétricas e da largura de banda do meio físico. E o principal fator aí que limita essa taxa de transmissão é a atenuação e a tecnologia que está sendo usada, né, os circuitos eletrônicos. E a taxa de transmissão vai ser a principal, digamos assim, forma da gente expressar a capacidade, a velocidade, né, de uma determinada tecnologia. E a gente vai usar, então, esses conceitos de bits por segundo, ou quantos bits por segundo efetivamente estão sendo transmitidos em determinado padrão, kilobits por segundo, eu não estou falando de bytes, né, estou falando de bits. Megabits por segundo, que é o que a gente usa hoje principalmente para internet banda larga, né, com fibra ou com cabo coaxial, e gigabits por segundo. E aí a gente vai encontrar taxas de bits e kilobits, pessoal, na 232, na 485, em fax modems, na serial do Arduino, por exemplo, na serial da maioria dos microcontroladores. A gente vai encontrar taxas de megabits por segundo, então, em redes Ethernet ou Wi-Fi, e gigabits em redes LAN, Ethernet e fibra ótica, né? Então tem que sempre se ter esse cuidado, pessoal, que BPS com B maiúsculo é bytes por segundo. Então sempre tenham essa noção crítica, né, quando vocês veem BPS, para ver se está realmente falando de bits ou bytes, porque são coisas diferentes. O número de bytes por segundo depende muito da codificação que a gente vai usar, que depois a gente vai falar um pouco no próximo vídeo de métodos de transmissão sobre isso. Então, beleza, definimos taxa de transmissão como bits por segundo, né? Uma taxa em bits por segundo. Outra coisa importante aí, né, que ainda tem relação com a atenuação também, é o uso do repetidor. Então, basicamente, um repetidor ou regenerador, ele vai ser usado no meio físico em alguns casos para pegar um sinal que está chegando atenuado, aplicar um ganho nele, né, amplificar esse sinal e mandar ele adiante no meio físico, né, para ele poder ir mais longe, ser propagado. Então, alguns protocolos vão ter o que a gente chama de repetidores, que são esses dispositivos que conseguem receber sinais, né, e amplificar eles para tornar o alcance da rede maior, tá? Então, isso a gente chama de regenerador ou repetidor. Quanto aos meios de transmissão, né, pessoal, a gente falou então de taxa, falou aí da questão da atenuação, da largura de banda, que são conceitos que sempre vão aparecer. O que a gente tem que falar agora um pouco é dos meios de transmissão. Basicamente, hoje a gente tem 3 definições, pelo menos no livro do Tannenbaum, então essas 3 definições, né, essas 3 divisões das tecnologias de meios, que são os meios guiados, por exemplo, fio de cobre, fibra ótica, onde vai ter ali um cabo ou algum condutor que vai levar esse sinal, né, seja numa rede grande ou numa rede pequena, mas é um sinal guiado, então, através do meio físico. Um sinal sem fio, por exemplo, Wi-Fi, antenas, infravermelho, rádio, que são sinais que vão depender de uma antena e de um circuito ali que consegue sintonizar, digamos assim, né, e captar esses sinais. E a gente tem satélite, que também é uma tecnologia sem fio, mas ali no livro do Tannenbaum, se eu não me engano, eles separam sem fio e satélite, uma vez que essas tecnologias elas têm uma distância bem mais significativa, bem maior, e também tem outros conceitos aí envolvidos. Mas o nosso foco aqui na automação geralmente vão ser os guiados e os sem fio. Então é nesses que a gente vai dar enfoque nas próximas aulas, nas práticas e também quando começar a falar de barramentos industriais. Beleza, pessoal. Então o primeiro meio que a gente vai falar é o cabo coaxial. O cabo coaxial aqui tem alguns modelos dele. Vocês podem ver que geralmente é um condutor central, algum tipo de isolante, algum tipo de blindagem, uma malha, né, uma blindagem secundária e uma capa. Então a ideia é a gente conduzir pelo condutor central e usar a própria malha como um terra, né, como usar de referência. Então, grandes vantagens aí do cabo coaxial, né? Ele tem uma grande blindagem à interferência eletromagnética, ele consegue
grandes velocidades, até gigahertz, com largura de banda, a largura de banda é de gigahertz, né? Bastante imune ao ruído. E ele está sendo usado hoje na TV a cabo, né? A Claro, antiga NET, né? Eles levam cabo coaxial ainda até a casa do usuário, da rua até a casa do usuário. E também televisão convencional ainda usa para fazer as ligações entre a antena e a TV, né? A TV digital. E a Ethernet clássica também utilizava cabo coaxial. E uma grande vantagem é que, como ele tem uma largura de banda muito grande, depois a gente vai falar disso, tu consegue quebrar essas faixas de frequência em vários canais de comunicação. E em cada canal tu faz uma transmissão diferente, né? Assim, por isso que a gente chama de canal os canais de TV, porque cada um vai estar numa faixa de frequência ali operando, e o receptor, na verdade, sintoniza dentro dessas faixas, né? Então, por exemplo, aqui na antiga Ethernet, a gente tinha uma topologia de barramento, pessoal, que usava o cabo coaxial. Ou seja, todos os computadores tinham uma placa, né, um adaptador, uma interface de rede. Tu ligava ele no cabo coaxial aqui, né, através desses terminais, e tu ia ligando um PC no outro. Tu montava um barramento mesmo. Esse barramento tinha 2 terminadores. Quando a gente falar de 485, a gente vai falar da importância deles. E aí todos os PCs eram ligados, né, nesse barramento. Então ficava todo mundo ligado nesse mesmo cabo e se comunicando, né, compartilhando esse meio físico. Então a gente vai falar um pouco disso na 802.3. Outra tecnologia que a gente vai usar bastante, pessoal, uma das principais aqui para automação é o par trançado, tá? Que são 2 fios, geralmente que estão enrolados, né, de forma helicoidal, ou seja, em espiral. Ele foi primeiro utilizado em linhas telefônicas. Ele pode ser usado para sinais analógicos ou digitais. Ele tem baixíssimo custo e a largura de banda depende da distância e da espessura do fio. Então a gente vai ter uma série de cabos de par trançado com características diferentes, né? Depois eu mostro uma tabela ali para vocês. Mas, por exemplo, a gente vai ter 2 categorias, digamos assim, 2 tipos, aliás, importantes, que é o UTP, que é o cabo par trançado sem malha externa, unshielded, né, sem malha. Mas a gente também pode ter STP, que é quando a gente tem uma malha, uma blindagem externa, que é para aumentar a imunidade a ruído. Então, o par trançado tem sido usado cada vez mais. Depois tem uma tabela ali para mostrar as características deles, das principais categorias, né? Cada categoria tem características de largura de banda e taxa diferentes. E ele é muito usado, pessoal, na automação porque ele tem uma grande imunidade ao ruído eletromagnético. Então eu queria mostrar essa figura para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem 2 dispositivos, né? 2 estações ligadas por 2 cabos, onde estão sendo transmitidos dados, tá? E essas setas azuis indicam, né, a existência de alguma interferência eletromagnética externa. Pensa que pode ter um motor perto, pode ter um transformador, né? Então esses 2 fios, pessoal, eles estão sujeitos a esse mesmo campo eletromagnético. E quando um condutor está sofrendo a ação de um campo eletromagnético, esse campo ele gera uma corrente parasita, que é indicada por essas setas pretas aqui. Então, quando esse campo está atuando ali, ele está gerando umas correntes parasitas nesses 2 fios. O que essas correntes vão causar, pessoal? Se a gente pensar que no receptor, a gente geralmente vai ter algum tipo de impedância no circuito, alguma resistência, né? E essa corrente parasita, ao passar por essa resistência, ela vai gerar uma tensão. Ou seja, qualquer corrente parasita, ela gera uma variação de tensão, por exemplo, que dentro do circuito do receptor, eventualmente vai gerar algum tipo de ruído tão grande que vai distorcer ou vai deformar o sinal mesmo da comunicação que está sendo transmitida. Então, esse ruído eletromagnético ele é muito comum na indústria, né? Em função de a gente ter muitos equipamentos de alta potência, com bastante corrente, motores, bobinas, inversores. Então, esses cabos estão suscetíveis a essa indução de corrente que vai causar interferências, né? Então, o par trançado ele tem uma característica interessante, que quando está sujeito a um campo eletromagnético,
Óbvio, nesse cabo, ele vai, por exemplo, aqui no vermelho, ele também vai ser induzida a corrente. Porém, como o par está trançado, essas duas correntes que fazem parte aqui de uma dos laços, digamos assim, né, de uma das tranças, elas vão acabar se anulando por conta, porque elas estão indo em sentidos opostos, né, e elas acabam se anulando. Então ele vai ser muito mais imune ao ruído eletromagnético externo em função de ele conseguir anular esses próprios campos, né, essas correntes parasitas que estão sendo induzidas, tá? Então é por isso que ele vai ser bastante usado nas comunicações e na automação. Quantas categorias de par trançado que a gente vai ter, pessoal? Aqui tem as principais, tá? A categoria 5 e a 5E é que a gente usa hoje para Ethernet. A gente tem largura de banda de 100 MHz, consegue transmitir a 100 megabits por segundo. A categoria 5E consegue a 1 gigabits por segundo. Aí o categoria 6 e o 6A estão sendo usados hoje, principalmente quando a gente já tem gigabit Ethernet em casa, né? E eles conseguem até 10 gigabits por segundo de taxa, largura de banda de 250 MHz. Então aqui tem a diferença do STP, do SCTP e o UTP, né? O UTP não tem malha, o SCTP tem uma malha externa e o STP tem todos os pares, né? Todos eles com blindagem também. Então se vocês forem numa loja comprar um cabo desses, vocês têm que saber qual a categoria adequada que vocês vão precisar. Outra coisa importante do par trançado, pessoal, que a gente vai voltar a falar quando eu falar de 485 e de CAN, é que os sinais também vão ser transmitidos com tensões diferenciais. Ou seja, geralmente a gente vai ter dois fios, tá? Que a gente vai usar para transmissão. Então aqui está o nosso dispositivo de transmissão. Ele vai usar dois fios para transmitir, geralmente um fio A e um fio B. Isso é o caso da 485, tá? E o que acontece na 485? Toda vez que o dispositivo quer transmitir dados, transmitir bits, ele vai ativar, na verdade, um circuito de transmissão e ele vai transmitir com duas tensões diferentes. Ou seja, quando ele está transmitindo uma tensão, um bit 0, por exemplo, no fio A ele vai botar uma tensão baixa, quando ele estiver transmitindo uma tensão alta, só que no fio B vai ser o contrário, ó. Ele vai transmitir uma tensão alta e aqui ele vai transmitir uma tensão baixa no 1. Ou seja, esses dois sinais eles são invertidos um em relação ao outro, tá? Então eles têm sempre uma diferença de tensão entre eles se a gente fizer A menos B, né? Se a gente fizer A menos B, ora a gente vai ter um valor negativo, ora positivo. E essa diferença é o que vai ser considerado para ver se o bit que foi recebido aqui no receptor, né, ele vai fazer uma subtração para ver se é nível lógico 0 ou 1. E por que isso, pessoal? Por que transmitir em tensão diferencial? Aqui tem um exemplo, ó, a gente tem um transmissor, né, os dois fios, e ele está transmitindo um sinal diferencial, ou seja, no fio A ele está transmitindo uma onda positiva e aqui o complemento dela, uma onda negativa. Quando isso chega no receptor, pessoal, e passa por um circuito que subtrai, ele vai fazer A menos B, por exemplo, A menos B. E o resultado dessa operação de subtração vai ser um sinal diferencial. Como aqui está positivo e aqui está negativo, positivo menos negativo soma ao negativo, né? Então dá um sinal diferencial maior, tá? E o que acontece com o ruído, pessoal? Bom, qualquer ruído que for induzido nos fios por causa de interferências externas, ele geralmente vai ser igual nos dois fios. Então o ruído nos dois fios do par trançado ele vai ser muito parecido, muito similar. E o que acontece quando a gente tem dois sinais similares que chegam no subtrator? Eles vão ser subtraídos, eles vão ser anulados, né? Pode ver que aqui tem um pico positivo, aqui também. Então isso vai se anular, ou seja, todo o ruído igual nos fios, ele sai sem nada no final. Então se a gente pegar um sinal diferencial dessa forma, com ruído, né, com o ruído em cima dele, o que vai sair na saída do subtrator é só esse sinal diferencial bonitinho, sem esse ruído que foi induzido igual.
Com isso, pessoal, a gente consegue alcances aí, por exemplo, na 485 de até 1,2 km de distância com o barramento 485, por causa dessa característica de usar par trançado e da tensão diferencial. A gente vai voltar a falar disso mais adiante. Mas é importante entender esse conceito de tensão diferencial. Bom, o que mais temos para falar? Fibra ótica, né? A fibra ótica hoje ela está sendo usada muito mais do que há 10, 15 anos atrás, quando ela começou a surgir aí nas redes, nas comunicações. Ela tem características de largura de banda infinita, ou seja, ela não sofre atenuação, porque é basicamente um sinal de luz que está sendo refletido dentro da fibra, né? Tem muito pouca perda, ou seja, esse sinal, por causa do coeficiente de refração da fibra, ele não escapa para fora, né? Essa energia do sinal luminoso que ela não escapa, então ela vai se propagando nessa fibra até chegar no destino. E hoje essas fibras estão chegando a 100 gigabits por segundo, e o que está limitando, na verdade, essa taxa é a própria eletrônica dos circuitos, que não dá conta, né? Então, hoje o limite está muito mais no circuito eletrônico, nas luzes, nos emissores e receptores luminosos, do que na própria fibra em si. E outra característica dela é o alto custo, né? Ela tem um custo maior, ela é um pouco mais difícil porque tem que ser cortado, tem vários detalhes de instalação, mas esse custo vem se reduzindo uma vez que tem uma variedade de fibras bem grande, com qualidades diferentes e aplicações diferentes. Então a fibra em si, ela tem esse conceito da reflexão total interna, né? Ou seja, dificilmente a luz ela vai passar pela fibra e para o meio físico, e para o ar, digamos assim, aqui seria ar, né? E aqui a fibra. Isso aqui não vai acontecer. O que geralmente acontece é isso aqui, né? Esse sinal de luz bate e reflete aqui dentro. Então a fonte de luz vai emitir e essa luz vai ficar se refletindo dentro da fibra até chegar no detector, quase sem perdas de energia. E o que a gente tem que cuidar quando a gente instala a fibra ótica é para não fazer curvas muito grandes ou dobrar a fibra, né? Ou forçar mecanicamente ela, porque isso pode causar que o feixe saia, por causa desse ângulo limite, tá? Então, geralmente, quando o cara vai trabalhar com fibra, tu vai fazer enrolações bem grandes do fio, para que não tenha, né, tanta curvatura e que esse ângulo que a luz está fazendo dentro da fibra fique abaixo de um limite, tá? Então, esse é um cuidado que tem que ter, de não dobrar ela, nem enrolar ela muito fechada, né? Porque isso pode dispersar o feixe. E convencionalmente, né, quando se transmite, a presença de luz indica bit 1 e a falta de luz indica bit 0. E aí vai ter uma taxa de comunicação padronizada entre transmissor e receptor, né, ou algum mecanismo de sincronização. A gente não vai entrar muito em detalhes nessa parte. Então aqui tem um exemplo da fibra, né, ela vai ter uma fibra lá de alguns micrômetros, ela é super fininha. A camada de refração, que vai ser responsável por manter, né, a luz refletindo dentro. Um revestimento e aí uma fibra e o cabo externo, né? Então tudo isso tem na fibra e tem dois tipos de fibra aí de definição, tá? A fibra monomodo, ela é uma fibra que tem de 3 a 8 micrômetros. Altas taxas de transmissão, a gente consegue até 80 km de distância com uma fibra monomodo. Ela é mais difícil de trabalhar, de fazer os cortes e alinhar, fazer emendas. E geralmente os emissores de luz usam laser, tá? Para ter um feixe de maior potência, bem direcionado. Daí ele consegue chegar a 80 km. E o mais comum é a fibra multimodo, que ela tem de 12 a 125 micrômetros. E consegue aí até 300 metros de distância. Tu vai usar emissores a LED e ela é um pouco mais fácil de trabalhar e fazer as emendas, né? Então sempre vai ter a monomodo e a multimodo. Essa é a divisão principal entre elas. Outra característica, pessoal, é que se a gente levantar uma curva de atenuação, né? A atenuação é dada em dB por quilômetro aqui, na verdade. Para esse caso, tem algumas bandas que essas fibras vão ter menores atenuações, ó, que é uma banda aqui, né, o comprimento de onda de 0,8 a 0,9 microns, de 1,2 a 1,4 mais ou menos, e de 1,4 até 1,6, tá? Então nessas faixas a fibra em geral vai ter a menor atenuação. Isso quer dizer que ela vai ter a menor perda de energia por quilômetro, né?
em função, óbvio, daquelas reflexões, da luz escapando, né, no meio. Então, geralmente nessas 3 faixas, nessas 3 bandas que vai ser feita a transmissão de dados na fibra ótica, né. Então, os emissores, isso aqui geralmente, acho que está na faixa do infravermelho, os emissores de luz, eles vão estar ajustados para gerar, né, a luz nessas larguras de banda aqui. Então aqui só uma comparação da fibra ótica, né, em termos do tipo de emissor. Quando a gente tem emissor de LED, pessoal, a taxa de dados vai ser baixa, a fibra vai ser multimodo, aquela mais grossa, né, curta distância, vida útil bem longa, bem pouco sensível à temperatura, o transmissor, né, o emissor, e baixo custo. Enquanto que para emissor laser, a gente vai ter alta taxa de dados, vai usar fibra monomodo, vai ter longas distâncias, uma vida útil curta. O laser, o circuito, né, a eletrônica ali, ela não tem um tempo de vida muito grande, então de tempos em tempos precisa ser trocado em alguns casos. É bastante sensível à temperatura, o laser, né, então ele tem algumas faixas que ele vai funcionar bem e o custo é bem alto, né. O custo é alto principalmente pela instalação e pela tecnologia. E o receptor geralmente vai ser um fototransistor, né. É um transistor sensível à luz que quando recebe um feixe de luz ele chaveia para 0 ou para 1, né? E assim a gente consegue detectar que bit está sendo transmitido, né? Ou que forma de onda está sendo transmitida. E essa taxa de transmissão é de até 100 gigabits por segundo hoje. Então aqui tem os exemplos também de conexões de fibra ótica. Vão existir uma série de conexões. Vocês podem ver que em alguns casos a gente tem 2 fios que vão servir para a gente poder montar um anel lógico, por exemplo, entre vários computadores ligados numa fibra ótica, ou vários blocos de prédios, né? Pensa numa universidade, por exemplo, cada uma dessas conexões pode ser um prédio que está ligado num anel, né? Então, uma fibra chega, tem um receptor, vai para o computador, aqui esse sinal luminoso, né? Vira um sinal elétrico, e aqui tem um regenerador que gera de novo, né? Através de um LED, uma luz de saída que vai para o próximo PC, né, ou vai para a próxima interface. Então isso é o que está na interface, e aí com o anel a gente tem uma redundância de caminhos, né, também. Caso um caminho falhe ou seja cortado, em algumas aplicações a gente pode usar o outro sentido para transmitir. E aí a gente vai ter em alguns casos aqui 2 fibras justamente para poder montar esses anéis lógicos ou para transmitir numa e receber na outra. Aí vai depender muito da aplicação, tá? Então, vantagens da fibra hoje, pessoal, e ela tem entrado com mais ênfase assim no chão de fábrica, principalmente nas comunicações entre CLPs, entre CLP inversor, entre CLP e sistema de supervisão, uma vez que ele consegue transmitir mais informação, né? Ele tem menos atenuação, sofre menos interferência do chão de fábrica, então ele está menos suscetível às máquinas, né? Ele não sofre picos de tensão, porque ele não propaga tensão, né? Ele só propaga luz, então não tem risco assim, de uma descarga elétrica se propagar no cabo. Ele não sofre interferência, ele é imune à corrosão, né? Oxidação, e ele é a melhor solução que teria hoje para ambientes industriais quando a gente precisa fazer conexão cabeada. Porém, ele tem um alto custo, né? Então ele vai surgindo aos poucos. Outras vantagens da fibra, ela é bastante leve. É bem difícil de fazer uma interceptação ou invadir ela, porque tu teria que cortar a fibra e botar um receptor, então não é uma coisa muito fácil de invadir a fibra. Elas são frágeis, né? Então tem que ter esse cuidado de não dobrar e não forçar muito mecanicamente. E a gente consegue comunicação tanto unidirecional como bidirecional na mesma fibra, né? Bom, a gente falou então dos métodos guiados, né? Vamos falar um pouco dos não guiados. Os métodos não guiados, então, vão usar transmissão eletromagnética, tá? Então, vamos usar lá o nosso espectro de frequências, algumas faixas para fazer transmissão de dados. Quais são geralmente as faixas que vão ser usadas para transmissão de dados, pessoal? A faixa de 10 na 4 Hz até aproximadamente aí 10 na 16, 10 na 14, né? Geralmente essa faixa
que a gente vai usar para transmissão de dados via sinais eletromagnéticos, tá? E aí dentro dessa faixa toda aqui, que tá delimitada, a gente vai ver que a gente tem várias bandas aqui, várias separações de faixas de frequência que vão ser usadas em cada aplicação. Então, por exemplo, rádio AM vai estar aqui nas MF, né, que é mais ou menos 10 na 6. Então, abaixo de 1 MHz, geralmente a gente vai ter as rádios AM. O cabo coaxial de 10 na 5 até 10 na 9 Hz. Par trançado de 10 na 4 até 10 na 8 Hz, né? Essas são as larguras de banda, digamos assim, de cada um dessas tecnologias. A rádio FM, aqui 10 na 8, né, que é 100 MHz aproximadamente. E tecnologia de satélite de 10 na 9 a 10 na 11 e micro-ondas também e TV, né? Então a fibra ótica aqui, ó, 10 na 14 a 10 na 15, então uma taxa bem mais alta, né? Uma largura de banda lá em cima. Uma faixa de frequências, aliás, lá em cima, né? Então, cada parte do espectro, pessoal, também vai ter, do espectro eletromagnético, vai ter características diferentes, tá? Quanto a como é que vai ser propagado no ar, se vai refletir na ionosfera, nas camadas superiores do planeta, ou se ela vai conseguir atravessar, né, a ionosfera e chegar num satélite. Então, tudo isso depende aí dessas faixas, né? Dessas larguras. E as características de cada uma dessas faixas. E aí o que acontece, pessoal? Todas essas faixas que eu mostrei, a rádio AM, FM, televisão, VHF, UHF, satélite, todas elas são licenciadas. Isso quer dizer que para te usar, tu tem que ter uma licença, geralmente, de um órgão governamental que regula o uso. Por exemplo, a Anatel ou outra agência, né? Até o próprio governo lá. Então, essas faixas licenciadas, geralmente a gente vai pagar para usar. Enquanto que a maioria das tecnologias de usuário que a gente tem, elas estão em bandas não licenciadas. Essas bandas, qualquer um pode desenvolver tecnologias para usar nessas bandas. E qual é a banda principal hoje que está sendo usada? É a ISM, que é Industrial Scientific Medical, que vai de 2,4 até 2,4 GHz, tem uma faixa ali, e em 5 GHz tem outra, tá? Que aqui estão essas faixas, ó, que estão liberadas, digamos assim, para uso onde tu pode fazer um equipamento que se comunique, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a Wi-Fi que a gente usa vai 802.11, no caso aqui, ela vai ter uma faixa de 2.4 até 2.48 GHz, né? Onde a gente vai poder usar para fazer as comunicações, ela é aberta. E aqui 5 GHz também tem uma faixa, tá? Do espectro. Aqui 902 e 928 também, né? Que tá a largura de banda de cada uma dessas faixas de frequência. E o que acontece? Então quer dizer que Bluetooth, Wi-Fi, portões eletrônicos, brinquedos, mouse sem fio, Zigbee, todas essas tecnologias, o Wireless Heart inclusive, né? E o ISA 100, né? Tudo tecnologias de comunicação sem fio para automação e para a indústria. Todos eles usam essa mesma faixa, tá? Isso pode ser problemático em alguns casos, né? Por exemplo, quando a gente tem uma série de computadores ou série de redes Wi-Fi no mesmo local, né? Na verdade, o que está acontecendo por trás é uma série de interferências de uma na outra. Então, o que acontece? Nessa faixa, a gente vai ter a potência limitada de transmissão em 1 watt. Porque com essa limitação de taxa de transmissão, a gente vai ter um alcance de 100 metros, 200 metros no máximo. E aí, assim, a gente evita interferência com outras redes que estão usando essa mesma faixa. Então, em geral, essa é a faixa que tem sido usada assim, para a maioria dessas tecnologias. Características aí dos métodos não guiados, né, pessoal? Os métodos sem fio. Eles conseguem percorrer grandes distâncias e penetrar, né, em objetos, atravessar objetos. Por exemplo, rádio FM, rádio AM, eles conseguem atravessar algumas paredes, mas depende muito da frequência, tá? Por exemplo, baixas frequências aí, AM e abaixo disso, atravessam obstáculos e a potência cai de maneira bem abrupta à medida que a distância aumenta, né? Então tem uma queda assim na potência bem significativa. Logo tu tem também bastante interferência no próprio som que tu tá ouvindo. Enquanto quando a gente tem altas frequências,
Aqui eu estou falando de micro-ondas, tá? A propagação é praticamente em linha reta, tá? Então, se a gente pensar nas antenas parabólicas pequenas que a gente usa para assistir TV por assinatura, a gente vai ver que quando a gente instala, a gente deixa ela apontada exatamente para onde está o satélite no ar, né? Tem um satélite colocado lá e a gente vai ajustando a posição dessa antena para conseguir pegar o máximo sinal que está chegando do satélite. O satélite manda um sinal bem direcionado para cima do país, digamos assim, né? Ele transmite ali virado para o país e cada anteninha dessa tem que ficar bem viradinha para ele para conseguir pegar o máximo desse sinal que ele está transmitindo, né? E outra característica, né, quando a gente está falando de micro-ondas aqui, altas frequências, é que elas geralmente vão ser atenuadas pela chuva, né, porque é mais matéria na frente. Então, às vezes eu lembro que quando tinha TV por assinatura com antena, dia de temporal a gente não conseguia ver a TV porque não chegava o sinal, né? Então esse é um problema das micro-ondas. Então elas estão bastante sujeitas à interferência, transmissão não guiada, né? E regulamentação governamental para poder usar, que nem eu falei para vocês. Tem algumas bandas, né, que vão ter características de, que nem eu falei, de penetrar na ionosfera, atravessar ela, algumas serem refletidas. Então, por exemplo, aqui a gente tem as bandas VLF, LF, MF, que vão até 1000 km de distância, nas frequências mais baixas, e a banda HF, VHF, que o sinal bate na ionosfera e é refletido de volta. Tem um alcance de 100 a 500 km de distância, então. Micro-ondas, que nem eu falei, então, acima de 100 MHz, tem que concentrar o sinal, né? Tem que alinhar transmissor e receptor, e não atravessa obstáculos, que nem eu falei da chuva, né? Então, se qualquer coisa na frente ali já não deixa passar o sinal. E as tecnologias também que a gente vai ter de satélite, né? Que eu falei para vocês. A gente tem 3 tipos hoje de satélite na Terra, tá? Os geoestacionários, que estão a uma distância de 35 mil quilômetros, e eles ficam exatamente na mesma posição no céu, e eles giram junto com a Terra, né? Então, enquanto a Terra está girando, o satélite está sempre no mesmo lugar, então ele está sempre parado em cima da gente. O que acontece, né? A Terra tem a sua circunferência, e esse satélite está aqui em cima, a uma velocidade que a própria força da gravidade aqui que está puxando ele para baixo faz ele cair, só que ele cai e acaba permanecendo em órbita, né? Então o geoestacionário ele tem uma velocidade exatamente que nessa velocidade ele não cai, digamos assim, né? Ele vai contornando a órbita da Terra e seguindo, assim como a Lua faz no nosso planeta também, né? Ele vai seguindo ele. Então ele fica parado numa posição e é isso que a gente vai usar para TV e para as telecomunicações, né? Senão não teria como fazer isso aqui, né? Posicionar essas antenas. Elas teriam que ficar girando durante o dia. Então aqui elas ficam fixas porque o satélite está estacionário. E aí mais baixo, a 20 mil quilômetros mais ou menos, um pouco mais baixo, a gente tem outros que são, por exemplo, de GPS. O GPS está a 20 mil quilômetros de altura. E ele dá uma volta na Terra a cada 12 horas, né? Então a gente tem, na verdade, o sistema de GPS que a gente usa, tem uma série de satélites que estão orbitando a Terra e a gente usa as posições instantâneas desses satélites para calcular a nossa posição em cima, né, da crosta terrestre. Então eles dão uma volta a cada 12 horas. E em baixa órbita, pessoal, por exemplo, a gente vai ter aqui esses LEO, né, que eles estão aí se eu não me engano, 500 a 1000 quilômetros mais ou menos de distância, né? Então eles têm uma baixa órbita, eles fazem uma volta na Terra a cada 2 horas, né? Quanto mais baixo, mais rápido ele tem que estar para ele não cair, digamos assim, na atmosfera. E a gente vai ter, por exemplo, a tecnologia Iridium, que é os telefones por satélite, né? Que vai usar esse tipo de comunicação. Beleza? Então, nessa aula a gente falou basicamente sobre as tecnologias principais que a gente vai ter de transmissão em camada física, e a gente falou também de alguns conceitos aí, principalmente de largura de banda e atenuação, né, que vão ser 2 componentes bem importantes nas comunicações.
Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, vocês podem deixar algum comentário no vídeo para a gente poder falar, ou no fórum. Se tiverem feedback sobre essa aula também, e se quiserem colocar alguns links e materiais complementares, fiquem à vontade para botar nos comentários aí para a gente poder compartilhar e discutir. Então, curta o vídeo também, compartilha aí, segue o canal se quiser. E os materiais complementares vocês vão encontrar no Moodle, para quem é aluno, e também na minha página pessoal aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.